Olá, boa tarde. Vamos começar aqui mais uma live. Deixa eu convidar aqui o pessoal. Enviar aqui um convite. E aí, Bia, tudo bem? Está participando. E aí, Cleiton? Boa tarde. Boa tarde. E aí, João, como é que você tá? Tô ótimo, e você? Maravilha, graças a Deus. Vamos bater um papo hoje, então? Bora, tô convidando aqui o pessoal já. Opa, espera só um pouquinho que eu também vou convidar. Você vai convidar quantas pessoas aí? Todas que eu puder. Ah, beleza. Eu ia E hoje o convidar só bate-papo tá 10. sensacional, hein, Cleiton? Oi? Hoje o bate-papo tá sensacional, então tem que convidar todo mundo aqui. Exatamente, show de bola, meu amigo. Eu ia convidar 10 pessoas, mas do jeito que você falou aí, eu vou convidar 50. Estou mandando aqui os convites, tá? Só um tempinho aí que a gente vai convidando, esperando o pessoal chegar, né? Isso aí. Como é que tá hoje, Cleiton? Muito calor? Aí em Rio Preto? Olha, tá parecendo mês de dezembro e janeiro aqui, viu? É. Muito calor mesmo. O ar-condicionado tá no máximo ali. Tá fazendo algum barulho de vento aí ou não? Tá tranquilo. Não, tá bom. Tá tranquilo aqui. Joia. Ó, entrou a Maravilha. Marcela aí. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Bruna. Opa, Daiane. Maravilha, pessoal. Vamos chegando, vamos convidando. Ó, quem for chegando aí, convida seus amigos, manda o aviãozinho para o pessoal, porque a gente vai falar de temas muito importantes hoje. O que é o tema mesmo, João? Então, hoje nós vamos falar aí sobre custos para regularização dos profissionais liberais, né? Então, muita gente tem dúvida aí de como que ficariam os custos para poder estar se regularizando, né? Pagar os impostos da maneira correta, evitar problemas com a Receita Federal. E hoje esse vai ser aí o foco do nosso tema. Mas é um tema complicado ou um tema fácil? O que você acha? Ah, se tiver uma boa assessoria, se torna um tema fácil, né? Mas sem uma boa assessoria, pode se tornar bem complicado. Até por conta dos enquadramentos tributários que podem ser feitos de maneira incorreta. E o que eu costumo falar muito para o pessoal? O que acontece? Quando a gente fala sobre regularização, né, da atividade econômica, regularização do profissional da saúde, seja ele psicólogo, seja nutricionista, fisioterapeuta ou outro, né? O que acontece? Tem um desafio muito grande que as pessoas trazem crenças do passado, crenças que elas aprenderam, né, ao longo da vida, que é muito difícil pagar impostos no Brasil, que é muito difícil a Receita Federal pegar o pequeno, que é muito difícil você andar na linha. E aí a gente precisa mudar essas crenças porque o mundo mudou. E aí a gente precisa mudar a gente mesmo. Então esse é um dos papéis aqui da Gomes Contabilidade. A gente tanto apoiar o empresário e o profissional liberal da saúde, né, que é um profissional ali, apoiar ele com esse conhecimento, né, e com um apoio técnico nosso aí, porque é possível você pagar menos impostos de forma legal, ou seja, dentro da lei. E outra coisa também, né, João, que eu não sei se você já ouviu o pessoal falar muito, que é muito caro abrir empresa. Você já ouviu alguém falar assim? Vixe, bastante, hein?
Mas por que que o pessoal fala que é muito caro abrir empresa? O que que acontece? Ao longo da nossa vida também, ao longo dos anos, o que que passava no jornal toda hora? Toda hora estava passando no jornal o quê? Ó, pessoal, o custo da burocracia, o custo de abertura no Brasil é muito caro, né? Para você abrir uma empresa, fica, sei lá, 5, 10, 20 mil reais para abrir uma empresa. Para você abrir uma empresa, dura em torno aí de 90 dias para abrir uma empresa, né? Agora reduziu para 60 e assim vai. Mas por que tudo isso? Por que tudo isso? A Bia está falando para a gente se apresentar, a gente já vai se apresentar. A gente nem começou ainda, né, João? Não, ainda não. A gente só tá batendo um papo, Bia. Por que tudo isso? Porque eles fazem uma média, né? Eles fazem uma média de todas as empresas no Brasil, independente do ramo de atividade. Aí eles estão colocando comércio, eles estão colocando indústria, entendeu? E aí faz um mix ali que você nem sabe o que que é, né? Beleza, Beatriz, da I9, vamos nos apresentar. Doutora Ana, seja bem-vinda. Então vamos lá. Então, para quem não me conhece, né, eu sou o Cleiton Gomes, da Gomes Contabilidade, e estou aqui com o meu amigo, também da Gomes Contabilidade. Se apresenta aí, João. Boa tarde, pessoal. Eu sou o João, né? Sou o consultor da Gomes, né? Cuido também da parte comercial. E hoje estamos aqui para muni-los aí de informações para evitar aí futuros problemas com a Receita, tá? Então vem aqui com a gente que tem bastante coisa legal. Vem para cá que aqui é bom, né? Vixe, bom pra caramba. Maravilha, pessoal. E vamos lá, então. Falei um pouquinho aqui, a gente vai continuar, né, desmistificando essa questão aí da regularização, da burocracia, dos custos, né? Mas eu vou deixar você falar um pouquinho, João, que eu já falei bastante aqui. Vamos começar nosso bate-papo aí. Não, legal. Bora lá, então. Para quem está entrando aí agora, como o Cleiton falou, hoje o nosso tema aí vai ser sobre custos para regularização dos profissionais liberais, né? Até porque também tem uma crença aí limitante falando que às vezes para você ter uma empresa é muito caro e não é verdade e a gente vai demonstrar melhor aqui para vocês. Então hoje, né, Cleiton, vocês verem olhando aqui para a direita, até porque meu notebook está aqui, eu estou seguindo aqui alguns tópicos. Então hoje, né, Cleiton, a gente sabe que um profissional liberal tem duas formas para se regularizar, né? Ou fazendo carnê-leão ou abrindo uma empresa. Muitas vezes o carnê-leão, ele acaba ficando com um custo muito elevado. Fala um pouquinho para nós aí por que isso acontece. Eu vou comentar, mas imagina um profissional que nunca teve uma assessoria contábil, ou ele se formou agora, ou ele começou a trabalhar, né? Ele tinha que trabalhar, ele tinha que gerar renda e não parou para olhar nada sobre impostos. Na faculdade ele vem zerado, ele não aprende nada disso na faculdade. E aí você falou para mim que o profissional ele pode abrir uma empresa ou pagar o carnê-leão. Mas o que é o carnê-leão? O que é carnê-leão? Explica para mim o que é carnê-leão primeiro. Bom, o carnê-leão é regularização aí como autônomo, né? Onde o profissional ele tem que informar ali os rendimentos que ele teve e algumas despesas que a gente chama de dedutíveis e, consequentemente, ele pagar o imposto de renda pessoa física mensal. Junto com o carnê-leão, temos também aí o INSS, que é uma alíquota um pouco pesadinha, de 20% do faturamento, limitado ao teto. E, por último, o ISSQN, que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que você terá que pagar ao fazer o cadastro na prefeitura, né? Ah, legal. Agora ficou um pouquinho mais claro. Então, pessoal, vamos nos entender melhor aqui. Quando você pensa em trabalhar sem ter um CNPJ, o que você deve ter em mente é que você tem que pagar o imposto de renda. E muitos profissionais acabam até pagando isso errado, né, João? Acaba querendo pagar isso de uma só vez, naquela famosa declaração de imposto de renda anual. Entendeu? Sim. E tem muita gente que quer pegar todos os rendimentos do ano e declarar entre março e abril, né? Sem contar os períodos de pandemia aí, que as datas mudaram um pouco, né?
Mas quando começa ali todo mundo declarar imposto de renda, o profissional da saúde que estava irregular, ele fala, pô, eu preciso fazer o meu imposto de renda. E fazer o meu imposto de renda não é uma vez no ano. Então, esse é o primeiro passo para você entender aqui. O profissional da saúde autônomo, pessoa física, ele precisa estar regular mensalmente. Tá? Ele não faz o imposto de renda anual, ele tem que estar regular mensalmente. Mensalmente dessa forma que o João falou, pagando o imposto de renda pelo Carnê-Leão. E pagando também, juntamente, os outros tributos aí, que é o INSS autônomo e o ISS. E aí, eu consigo responder agora a pergunta do João. Que o João perguntou para mim, pô, como que fica, por que fica pesado, né, você pagar os impostos pela pessoa física e ter que abrir uma empresa, né? Por que tem essa relação? Então, foi essa pergunta, né, João? Isso aí. Não, legal. Então, por que muitas vezes vale a pena você, profissional da saúde, abrir um CNPJ? O João citou primeiramente um dos maiores pesos para quem está com um faturamento não tão alto ainda, mas está em crescente, que é o INSS. O INSS autônomo, ele é obrigatório, então tem muita gente que acaba querendo deixar ele de lado, mas ele é obrigatório, tá? E ele tem uma alíquota de 20% para os autônomos, entendeu? Então, como ele tem uma alíquota de 20%, então se você tem um rendimento de R$ 5.000 a 20%, quanto que dá aí, João? R$ 20.000? Não, R$ 5.000 a 20% vai dar 600, né? Vai dar R$ 1.000, né? Não, R$ 1.000. Então você pega aí R$ 1.000 só de INSS. Só de INSS. Mensal. No mês. Só R$ 1.000 no mês. Então se você tem 5.000, já vai te sobrar 4, e aí você tem que ainda calcular o imposto de renda, e dependendo do caso, você tem que pagar o ISS. Aí depende do seu município, porque o ISS é o Imposto sobre Serviços Municipal. Então, cada município, cada prefeitura tem as suas regras, ok? Então, você precisa checar na sua prefeitura, né? Então, aí a gente vai calcular o imposto de renda, que ele tem uma tabela progressiva. E essa tabela começa em 7,5% e vai até 27,5%. Então, isso daí ela é progressiva, ela vai aumentando. Conforme aumenta a sua renda, aumenta a alíquota, chegando até 27,5%. Então, o que acontece? A gente faz uma análise, né? Tipo, poxa, o profissional ele está pagando muito imposto na pessoa física. Qual que é a segunda alternativa? Ele ter uma empresa. E essa empresa pode ser enquadrada no Simples Nacional ou lucro presumido, dependendo de alguns fatores. Acho que é isso, né, João? Quer que seja isso. Bom, pessoal, então, deu para dar uma boa entendida aí que nem sempre se regularizar como autônomo é o melhor caminho, apesar de muitas vezes aí o pessoal achar que por ter só 3 impostos, o autônomo fica mais barato, tá equivocado, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem aqui no nosso Instagram, que eu converso aqui com vocês, tá? Retiro todas as dúvidas que vocês precisarem desse ponto. Mas fica aqui com a gente, continue com a gente que tem mais assuntos para tratar. Bom, a gente já falou um pouquinho também dos impostos, né? Que o profissional autônomo aí precisa pagar. Só que uma coisa que gera muita dúvida aí também é a questão dos alvarás. Então, quando um profissional ele tem um consultório ali físico para atendimento presencial, ele tem que ter uma gama ali de licenças, né, para que ele possa atuar de maneira legal. Fala um pouquinho para a gente, Cleiton, o que são essas licenças, esses alvarás, né, que eles vão precisar para poder atuar de forma regular ali no consultório deles, né? Exatamente. O que acontece? Quando você vai se regularizar, é que nem o João falou, dependendo do ramo de atividade, hoje você pode precisar de ter um estabelecimento físico ou não, tá? Então tem muitos profissionais que eles atuam hoje de forma online. Então vamos supor, psicólogo mesmo. Então ele pode ter, até dependendo do seu endereço, o seu CNPJ na sua residência, você vai ter um endereço somente fiscal para poder atender, né,
os seus pacientes e atender também as exigências do fisco, né? A Receita Federal, saber como que ela conversa com você. E dependendo do caso, você vai precisar ter um local físico, né? Um nutricionista, um fisioterapeuta. E aí você vai precisar estar regular, principalmente perante a prefeitura, né? E também a vigilância sanitária, tá bom? Para você ter o alvará de licença de funcionamento. Agora, aqui já entra um pouco mais de complexidade, né, João? Quando a gente fala de municípios, né? Então, Sim. o que eu queria trazer para vocês aqui, né? E aí o João vai complementar. Não existe uma fórmula mágica de trazer os custos de regularização, tá? Então, qual que é o tema da live, João? São custos para regularização dos profissionais liberais. Os custos para regularização. O que é a regularização? A regularização ela é como um todo, tá? Não tem como eu olhar só uma parte. Porque assim, qual que é o primeiro passo da regularização? Se você for autônomo, é o que o João falou, a gente falou um pouquinho no começo, você vai pagar o imposto de renda, o INSS e o ISS. Previdência, né? Aposentadoria e ISS da prefeitura. Você já está regular. Agora, se você vai abrir um CNPJ porque compensa, primeiro a gente faz o cálculo. O que a Gomes Contabilidade faz? Quando você falar com o João lá, o João vai te conhecer melhor, ele vai preparar cálculos, fazer análises do teu estado atual, das suas projeções, e vai te falar, ó, com o faturamento que você tem, despesas e tudo mais, o teu conjunto hoje de informações que você me passou, hoje vale a pena você abrir uma empresa e se enquadrar no Simples Nacional, por exemplo. Então, a regularização começa aí. Aí qual que é o próximo passo? Você abrir sua empresa. Existe um custo médio dentro do estado de São Paulo, onde você vai ter o seu CNPJ, você vai poder emitir notas fiscais, porém a cada município e a cada atividade econômica pode variar um pouco, por conta das licenças que o João falou, e dependendo do estado, aí a coisa fica um pouco mais complexa. Porém, o que eu queria trazer para vocês aqui, e aí o João vai me complementar em seguida. Quando a gente está falando de atividade de saúde, principalmente pequenas empresas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, nada de grandes hospitais, né, que a gente está falando de saúde aqui, a gente pode até ampliar. Isso não é tão complexo quando a gente compara com aquele tema inicial que eu falei, de que no Brasil é muito caro abrir empresa, no Brasil a gente pode levar 45, 60 dias para abrir uma empresa, entendeu? Então, dependendo da sua cidade, dependendo da sua região, você pode abrir a empresa num tempo razoável, rápido, e ainda não ter um custo tão elevado. E aí, João, você pode até me corrigir se eu estiver errado, tá? Mas no estado de São Paulo, dependendo da atividade econômica, você consegue abrir uma empresa com aproximadamente R$ 1.000 ali, um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? Isso, exatamente. R$ 1.000. E aí, quando a gente está falando de abrir uma empresa, é uma empresa que você tenha poucas licenças. Poucas licenças. Por quê? Dependendo do seu tipo de atividade econômica, eu vou dar um exemplo aqui. Quando você vai ter um consultório dentário, odontologia, dependendo do teu porte, dependendo da quantidade de profissionais, dependendo do tipo de atividade que você tem, o teu custo vai aumentar um pouco. Porque você pode ser exigido, né, perante a prefeitura, vigilância sanitária, de outras licenças. Agora, poxa, um nutricionista no estado de São Paulo. É simples, não é? E aí você não pode ficar preso àquelas crenças que eu falei no começo. Puxa, eu não vou me regularizar porque é complicado. E aí você acaba não dormindo direito por conta de estar irregular, né? E pode complementar aí, João, ver se eu tenho algum ponto que eu deixei escapar aí. Não, acho que é isso mesmo que você falou, Cleiton. O pessoal que entrou aí agora, a gente está falando aí dos custos para regularização dos profissionais liberais, né?
E a gente está explanando um pouquinho aí dos custos que normalmente os profissionais liberais têm para se regularizar ou como autônomo ou abrindo uma empresa, né? E ajudando aí um pouquinho a quebrar as crenças de que abrir empresa é caro aqui no Brasil. Bom, então, conforme o Cleiton falou, as licenças, né, a abertura da empresa em si, ela é dividida aí em duas partes, que é a parte de abertura e a parte de legalização. E essa parte de legalização, ela muda um pouquinho ali de cidade para cidade, porque como é a cidade normalmente que rege, né, ela às vezes solicita alguns alvarás diferentes. Então, por exemplo, algumas cidades vão solicitar só o alvará de funcionamento, outras solicitam também taxa de certidão de uso do solo, então assim vai. Mas uma coisa que é importante aqui ressaltar, quando a gente faz os comparativos e mostramos para vocês de forma prática que realmente vale a pena abrir empresa, porque a gente só não fala não, a gente vai lá, coloca no Excel e manda para vocês, né? O custo que você tem para abrir empresa normalmente já estão embutidos nos nossos comparativos. Então, quando a gente indica isso para os nossos clientes, a gente mostra ali que a economia que a empresa vai trazer para ele num período ali de tempo, em comparação com o que ele gastaria se fosse autônomo, vai ser muito maior, suficientemente maior para cobrir os custos de abertura da empresa e ainda sobrar dinheiro. Então, assim, realmente é muito bom, viu, pessoal? Mandem mensagem lá para nós novamente, que a gente conversa melhor, explico certinho aí os pontos que vocês tiverem dúvidas e podem contar com a gente para ajudá-los. Bom, vou seguir aqui então as nossas perguntinhas, né? A gente falou já um pouquinho de tudo, mas tem um ponto, Cleiton, que muita gente ainda me pergunta, tem dúvida, às vezes acha ali que pode ser tem uma outra forma de contribuir, mas se contribuir de outra forma envolve riscos, né? Igual você falou, às vezes quer fugir um pouquinho, mas depois acaba não dormindo direito à noite, porque a Receita Federal, se pegar, acaba aplicando algumas multas, né? E que é a questão do INSS. Muita gente tem dúvida se a alíquota do INSS correta para autônomo é de 20%. O que você pode falar um pouquinho para nós aí? Eu acho que existe uma grande confusão, né? O que acontece? E não é uma culpa do profissional que existe essa confusão. É uma culpa do país que a gente mora, né? Eu tenho aí mais de 20 anos na área contábil e tributária também, né? Tanto pequenas empresas quanto grandes empresas, multinacional. E a gente vê muita coisa que gera confusão. Até hoje mesmo eu estava no LinkedIn, João, e eu estava vendo um cara, um profissional muito conceituado. Ele foi diretor tributário da Volvo durante muitos anos, né? Eu sigo ele no LinkedIn. E ele escreveu um livro que chama Manicômio Tributário. Ah, sei qual que é. Manicômio Tributário. Então, para você ver como que é no Brasil. Então, quem sou eu para julgar alguém que confunde as alíquotas, né? Hoje mesmo também eu estava tratando um outro tema tributário aqui, João, e na lei, a lei diz uma coisa, você vai lá e lê a lei, só que os tribunais aceitam outra. Então, qual que é o posicionamento nosso, né, meu, da Gomes Contabilidade, referente ao INSS do autônomo? A gente se posiciona pelo que está claro na lei, tá? Então, quando a gente olha a lei ao pé da letra, a alíquota do INSS do autônomo, ou seja, daquele prestador de serviço, pessoa física, até vou deixar um pouquinho mais claro aqui, tá? Quando a gente está falando do INSS autônomo, é a pessoa física que presta serviço para outra pessoa física, tá? Então, vamos supor que eu fosse um psicólogo e o João fosse o meu paciente, tá? Qual que é o seu problema mesmo, João? Tô brincando. E aí eu tava atendendo ele aqui e tal, eu terminasse a minha consulta com ele e eu só tivesse atendido ele e eu cobrasse R$5.000 pela consulta no mês. Tô só brincando com números aqui. Em cima desses R$5.000, eu, Cleiton, por eu estar prestando serviço para uma outra pessoa física, eu teria que pagar 20% em cima desses R$5.000, limitado ao teto. Eu não lembro bem quanto que está o teto hoje. O teto é 7 mil e pouquinho, né, João? R$7.087,22. O cara sabe até os centavos. Eu sei que é 7 mil e alguma coisa. Então, existe um teto do INSS também.
mas é 20% que está na lei. Agora, por que se confunde? Porque existem outras alíquotas do INSS, entre elas, a que mais confunde é quando a pessoa lê lá que o contribuinte individual pode pagar 11%. Mas lá está bem expresso que o contribuinte individual é aquela pessoa que quer e precisa contribuir com o INSS, porém ela não tem renda. Quando a pessoa, tá? Tem que ficar muito claro, quando a pessoa é um prestador de serviço, a alíquota é 20%. Entendeu? Então, eu não sei se você que está aqui com a gente hoje, ou, né, acredito eu que a gente vai deixar essa live gravada, né, João? Quem estiver assistindo essa live gravada depois, pode ir lá no nosso canal do YouTube, acho que na bio da Gomes Contabilidade tem o link do nosso YouTube, para quem não conhece, quem não é inscrito ainda, vai lá, se inscreve, assiste os vídeos, mas lá tem, acho que um vídeo recente meu falando sobre isso, que realmente a alíquota é 20% e você não pode optar pelos 11%. Ah, Cleiton, mas eu conheço pessoas que optaram por 11%. Eu tenho um amigo que paga 11%. Beleza, não tem problema. Porém, não tem problema para a gente. É uma opção da pessoa. A pessoa pode optar comprando risco. Ela vai optar, ela vai pagar. Pode um dia a Receita Federal cobrar ela a diferença. Se ela pagou 200 e poucos reais, ela tinha que ter pago 1.000, ela tem um risco aí de 800 por mês. Por mês. E aí ela vai ter que pagar com multa, juros, e olha lá se não tiver que pagar com multa punitiva aí de infração, né? Entendeu? Então, realmente fica bem pesado. Vale ressaltar, pessoal, que esse risco é real, tá? A gente já teve aí 2 casos de profissionais que nos procuraram, porque estavam pagando essa alíquota até de 11% aí sobre o salário mínimo, a Receita Federal pegou, multou, não teve acordo. Então, para evitar isso, para você dormir tranquilo, né, a gente usa bastante essa expressão aqui, dormir tranquilo, pague as coisas da maneira correta para evitar problemas com a Receita Federal. Inclusive, Cleiton, se você me permite fazer relembrar aqui uma fiscalização que ocorreu, alguns anos atrás, a Receita Federal ela fez uma operação justamente para fiscalizar só autônomos, tá? Então, para vocês terem uma ideia, naquela época, as multas iniciavam de 75% e iam até 225% do valor devido. Imagina, você deixou de pagar 10 mil reais aí de INSS, podendo ter que pagar depois aí 22.500 reais. Fora correção monetária, juros, multa, igual o Cleiton falou. Então, realmente é um risco que, pelo menos para nós, não vale a pena. Por isso que nós não indicamos que você faça isso, tá? Exatamente. A gente trabalha com muito foco, né, na atuação aí de profissionais da saúde, né? E uma das saúdes muito importante que todos nós temos que ter é a mental, né? Então, muitos profissionais cuidam da saúde mental. Para você ter uma saúde mental muito boa, além da física, você precisa não criar problemas, né? Tem que plantar e criar soluções, né? Então, quando você está irregular com o fisco, não está pagando seus impostos corretamente, não tem um apoio contábil de uma empresa especializada no seu nicho ainda por cima, né? Você corre um risco e você pode estar plantando um problema para o futuro. Então, você tendo uma saúde contábil, uma saúde tributária também bem cuidada, você vai ter muito mais tranquilidade e felicidade, né, João? Com certeza. Nada melhor do que dormir tranquilo. Beleza, então, pessoal. Falamos bastante aqui do profissional autônomo. Mas vamos falar um pouquinho aí sobre empresas, né? Como falamos no início da live, teve gente aqui que entrou um pouquinho depois, né? Fabiana, William, boa tarde para vocês. Vocês entraram um pouquinho depois aqui. Teve outras pessoas aqui também, já ficaram um pouquinho lá por cima. A gente estava falando no início da live que abrir empresa muitas vezes vem com uma crença de que é caro, que você não vai conseguir. E também muitos que eu vejo aqui comentando comigo acreditam que para você ter uma empresa, você tem que ter um faturamento alto, aí de 20 mil para cima, né? E hoje nós sabemos, Cleiton, que não é bem isso, né? A gente tem todo um aparato aqui para fazer um planejamento prévio para você, tributário, para que você veja na prática como fica aí
os custos para você se regularizar e te direcionar o melhor caminho, aquele caminho onde você vai pagar menos impostos de maneira legal. Então aí vem a pergunta, Cleiton. Novamente, né, muita gente acha que só tendo um faturamento alto aí que compensaria ter empresa. Mas isso acaba sendo um mito. Então hoje, quanto mais ou menos ali que já seria interessante começar a pensar na abertura de um CNPJ? Então, é lógico que vai depender muito de cada caso, porque tem toda a questão da expectativa versus histórico de faturamento, né, do profissional, né? Mas eu diria para você, João, que, primeiro, no meu ponto de vista, por que o profissional da saúde abre CNPJ? São dois motivos principais, na minha visão, dois motivos principais. O mais procurado é economizar impostos, tá? E aí a gente está aqui para isso, para ajudar você a economizar impostos dentro da lei, de forma legal. E o segundo motivo é por empreendedorismo, tá? Então, por que por empreendedorismo? Porque assim, quando o profissional ele traz que a profissão dele é um negócio, que ele vai investir no negócio dele, que ele vai profissionalizar o negócio dele, que ele vai faturar mais, que ele vai ter mais lucro, o que ele precisa? Ele precisa de ser e agir como uma empresa. E aí, toda empresa tem uma contabilidade, toda empresa tem um CNPJ e toda empresa emite uma nota fiscal. Entendeu? Então, você muda, né? Você muda a roupagem da sua profissão e aí passa a ter um negócio. Então, além do mais, tem um outro quesito que a gente nem ia trazer aqui, tá? Mas eu vou fazer um comentário bem breve aqui. A gente pode ir numa próxima live falar mais sobre isso, tá? Que é, né, a proteção jurídica. A proteção jurídica, porque quando você presta serviço como autônomo, se você tiver um problema com o paciente vai acionar o seu CPF na justiça, você. Quando você trabalha como pessoa jurídica, tem um contrato, uma nota fiscal, você tem uma pessoa jurídica à sua frente. Então, você tem um resguardo maior aí no seu nome e nos seus bens particulares, tá? Então, mas voltando aqui, né? Voltando aqui nos dois motivos para a empresa, para o profissional abrir a empresa. Então, uma é ser empreendedor e saber que o negócio vai crescer, que vai investir em processos, vai investir em gestão contábil, gestão fiscal, gestão financeira, né? Aí depois tem marketing, enfim, tudo mais, e o negócio vai crescer. Então, esse é um dos motivos. Agora, o maior motivo que eu te falei é economia de impostos. Então, quando a pessoa está chegando ali, R$3.500 de faturamento, R$4.000, R$4.500, ela já está chegando próximo do ponto para abrir uma empresa. Por quê? Tem uma faixa ali que ela começa meio que empatar, né? Meio que empatar ali o que você está pagando na pessoa física para a pessoa jurídica. Porém, o que acontece? A partir do momento que você abre a sua empresa, você tem seu CNPJ, começa emitindo nota e tem um apoio contábil, você deixa de se preocupar muito com essa questão burocrática, porque você sabe que você está fazendo e tendo orientação para fazer o certo, e você passa a focar no seu negócio. E aí o que vai acontecer? Você vai aumentar seu faturamento mais rápido. Você vai ter mais lucros. E lucro isento de imposto de renda, né, João? Depois a gente comenta isso daí. Então, o que acontece, pessoal? O João perguntou para mim, quando que o faturamento que deve abrir empresa? Então, eu citei um exemplo, mas tudo você precisa bater um papo com a gente. Conhecer melhor a gente. Por quê? Porque você vai conhecer a contabilidade, você vai conhecer mais sobre os regimes tributários, alíquotas de impostos, você vai ter um caso real só seu. Porque aqui a gente está falando genérico, a gente está falando de valores ao vento. Ao vento não, com a nossa experiência, né? Vamos corrigir um pouquinho aqui, né, João? Mas são valores médios. E por que você vai ficar tendo noção de valores médios se a Gomes Contabilidade ela tem
o prazer de diariamente atender você que tem dúvida, sem custo, para a gente fazer esse diagnóstico fiscal, contábil, inicial, gratuito. Então, é um bate-papo para a gente conhecer vocês melhor. Você vai contar qual que é seu estado atual, né? Passar as informações básicas para a gente, no mínimas, para a gente poder montar, né, uma planilha de cálculo e comparar pessoa física com pessoa jurídica, ou, dependendo do caso, tem hora que a gente já tem em alguns casos, né, João, você pode até fazer comentário, tem profissionais que chegam para a gente que a gente nem olha se vale a pena pessoa física com jurídica, porque pessoa física não está valendo a pena faz tempo. Porque ele começou aumentando o faturamento e não parou para olhar a parte contábil e fiscal. Ele já tem um risco. Então, como ele já tem um risco, ele precisa regularizar o quanto antes para estancar o problema. E daqui para frente ele tem um CNPJ fazer as coisas corretamente. Então, às vezes o caso dele é: você vai estar no Simples Nacional ou no lucro presumido? Entendeu? É isso daí, né, João? Isso aí. Então, pessoal, igual o Cleiton falou aí, a gente não tem uma média, né, propriamente dita para abrir. Assim, a gente tem uma média, mas temos que analisar caso a caso aí para poder te dar uma afirmação da sua atual situação e qual seria a forma de regularizar. Igual o Cleiton falou, lucro é isento. Pode falar. Porque como que faz? Eu falei um pouquinho aí que a gente pode avaliar, né? Como que faz para entrar em contato com você, João, para você dar esse apoio para eles? Ah, legal. Ó, vocês podem estar enviando uma mensagem aqui no Instagram para nós, tá? Aqui pelo próprio direct, ou vocês podem estar chamando nós pelo WhatsApp, tá? Nosso WhatsApp é o DDD 17 996 12 1144. Então, DDD 17 996 12 1144. Eu vou até estar colocando aqui no chat, que aí vai ficar mais fácil para vocês pegarem, tá? Esse WhatsApp, acho que ele tá lá também na bio. Depois, quando a gente postar o vídeo, né? Quando a gente postar o vídeo também, acho que é bom colocar ali na descrição, porque facilita, né? Esse é o nosso intuito em tudo que a gente faz, é facilitar a vida dos nossos clientes e dos nossos amigos aqui. Então, pode ir lá, João, acho que você ia falar sobre lucro, né? Ah, sim, iríamos comentar sobre lucro. Bom, meus amigos e amigas, uma das vantagens de você ter uma empresa é essa questão do lucro, né? Por quê? Vamos supor que você fature 10 mil reais por mês e tribute tudo como pessoa física, não tem empresa. Esses 10 mil reais entrarão para o Carnê-Leão como rendimentos tributáveis. E o que isso quer dizer, João? Rendimentos tributáveis são rendimentos que estão sujeitos à cobrança do imposto de renda. Então, sobre eles, não só imposto de renda, como também INSS, tá? Então, sobre os 10 mil, você teria que pagar a alíquota máxima do imposto de renda e também teria que pagar ainda o INSS sobre o teto já, que é o maior valor possível, né? Agora, quando você abre a empresa, qual que é a estratégia? Nós trabalharemos com o mínimo possível ali de prolabore, vai ser na faixa ali de uns 30% do seu faturamento. Então, no exemplo novamente, se você está faturando 10 mil, a gente vai colocar 3 mil reais só como prolabore, mais ou menos, tá? E só sobre esses 3 mil reais que você vai pagar imposto de renda e INSS. Então, imagina a diferença de impostos que isso já vai dar. Pô, mas e o restante do dinheiro então? O que a gente faz? Aí que vem a distribuição de lucro. Depois que você fazer a transferência do prolabore e pagar todas as contas da empresa, o valor que sobrar, você vai transferir da conta da empresa para sua conta pessoal. Não orientamos que você distribua tudo, tá? Transfira tudo. Sempre é bom deixar um valorzinho ali na empresa, mas a grande maioria você pode transferir sim. E fazendo essa transferência, ela entra como rendimentos isentos, onde você não terá que pagar nem mais imposto de renda, nem INSS. Então, olha só mais uma vantagem aí do CNPJ, né? Reduzindo seus custos de maneira legal. Exatamente. E um ponto importante é que, assim, muitas empresas, elas acabam não tendo esse apoio e essa prioridade da contabilidade. Por quê? Você pode, para você economizar esse imposto de renda com a distribuição de lucro, que o João comentou, você tem que ter não só o planejamento fiscal, mas o contábil.
Então, é um conjunto, né? Planejamento fiscal, tributário, contábil e financeiro. Tá? Então, financeiro da sua empresa, financeiro da parte do dono, né? Até vou fazer um comentário aqui em seguida, para a gente já está 45 minutos aqui conversando, daqui a pouco a gente está caminhando para o final, acredito eu, mas você tem que ter esse planejamento junto à contabilidade, por quê? Grandes empresas, às vezes, distribuem lucro uma vez por ano. Algumas podem até distribuir 2 vezes por ano, mas o comum, que está na legislação, é uma vez por ano. Porém, é permitido que você distribua lucro até mensalmente. Então, tem muitos clientes nossos, né, muitos mesmo, que distribuem lucro mensalmente. Mas para isso, você tem que estar com a contabilidade organizada, com a contabilidade feita, alinhado com a Gomes Contabilidade. Toda a informação financeira na mão da Gomes Contabilidade para que a gente monte um relatório. Chegou a falar o nome do relatório, João? Não, não falei. Pode falar. É muito importante que você só distribua lucros após você ter sua DRE na mão. É um relatório que a Gomes Contabilidade vai emitir e vai te mandar. Essa DRE é a demonstração de resultado do exercício, onde você vai ter ali a sua receita bruta, menos todos os seus custos e despesas, e vai ter o lucro líquido no final. Então, esse lucro líquido, mensal e acumulado, é o que você vai poder avaliar o quanto que você vai repassar para a pessoa física. Então, que nem o João falou, só para repetir aqui, 2 formas de tirar dinheiro da empresa. Pelo Prolabore, que é tributado, e pelo lucro. O Cleiton, mas tá ficando difícil aí a coisa, né? Não é difícil, pessoal. É difícil só o primeiro passo, o primeiro degrau. Depois que você subir o primeiro degrau e o segundo degrau, que a gente vai estar segurando na tua mão, aí vira rotina. Então, esse medo do profissional, às vezes, de se regularizar, ele é vencido com apoio, tá? Então, esse é o nosso papel. Todo cliente, quando entra, ele não precisa saber nada. Se ele souber, é bom. Ele não precisa saber nada, porque a gente vai passar passo a passo. E aí, depois, você vai entrar numa rotina. Depois que virou rotina, aí é só crescimento. É só crescimento para que você desenvolva aí o seu papel, né, de também contribuir na vida das pessoas e levar saúde, né? Levar saúde aí. Tem algum ponto que eu esqueci de falar, João? Acho que eu ia falar sobre o cuidado, né, com as despesas pessoa física, pessoa jurídica e o cuidado de não misturar. Só vou complementar aqui. Oi, Marcela, que bom que você gostou, gratidão. O que acontece, pessoal? A única coisa que quando a pessoa já é uma empresa, ela precisa ter cuidado é essa afinidade com a contabilidade. Por quê? Como você vai tirar dinheiro de 2 formas, existem alguns empresários, né, não é o caso de ninguém aqui, nem dos nossos clientes, mas tem empresários que misturam as finanças, pessoa física e jurídica. Isso não pode. Isso não pode. Isso é o começo do fracasso. Então, a pessoa jurídica tem que ter uma conta bancária no CNPJ, a gente vai ajudar você, vai indicar bancos, vai conferir com você as informações, e ali você vai receber dos seus clientes e vai pagar suas despesas da PJ. E as suas contas pessoa física é só na sua conta bancária atual, tá bom? Mas eu tenho bastante vídeo falando sobre isso no YouTube, a gente pode trazer aqui um dia uma mini live para falar sobre esse assunto de organização financeira, pessoa jurídica, pessoa física, enfim, nosso compromisso aqui de agora até acabar esse ano aqui, né, João, 2022, é trazer bastante informação, bastante conteúdo, tá próximo de você, para que a gente possa te ajudar a tirar suas dúvidas, a você se regularizar, a você se organizar para ter um 2023, assim, ó, só de crescimento, né? Extraordinário. Sensacional. Sensacional, Cleiton. Bom, antes da gente partir aqui para o último tópico, eu queria só fazer 2 observações, tá? A primeira voltando um pouquinho lá na questão do lucro. Eu falei que a distribuição de lucro é isenta, né? Aí, às vezes passa assim pela sua cabeça. Pô, então em vez de eu retirar o Prolabore e a distribuição de lucro, eu vou fazer só a distribuição de lucro.
muito cuidado com isso, principalmente aí no Simples Nacional, porque se você for fazer só distribuição de lucro, às vezes você pode vir a cair no anexo 5 do Simples Nacional. Tá? E isso aí vai te jogar para uma tributação maior que o dobro do que você teria se fosse ter o Prolabore. Então, mais uma vez, converse aqui com a gente. A gente está aqui disponível, viu, Marcela? Gratidão aí por ter acompanhado a live até agora. Pode mandar uma mensagem aqui para nós que eu te atendo, te explico tudo certinho que você precisar. O restante do pessoal também, tá? E a gente orienta vocês certinho para que não ocorram isso. Porque senão, em vez de vocês pagarem 6% ali de impostos de faturamento, vocês vão pagar 15,5%. Aí não vale a pena. Então, esse seria o tópico. E aí a gente vai encaminhando agora para o último tópico aqui da nossa live. Acho que já deu bastante bate-papo aí, para também não cansar vocês. Que é as vantagens de ser autônomo em PJ, né? Quais as vantagens e desvantagens aí de cada um das formas de você trabalhar. Se você me permitir, Cleiton, eu já posso começar falando uma aqui, depois eu vou te passar a palavra. Uma das grandes vantagens aí, pessoal, como o Cleiton disse, é a divisão do patrimônio e a blindagem patrimonial, que ele vai explicar melhor, tá? Mas uma outra, que a gente vê também com muita recorrência aqui, são os profissionais que vão prestar serviços para outras empresas, mas eles não conseguem porque não tem empresa. Então, grandes empresas, tá? Grandes companhias, às vezes também nem tão grandes assim, medianas ali, elas podem exigir que você tenha um CNPJ para prestar serviço para ela. Com o CNPJ, você vai conseguir contratos muito mais fáceis. Porque para a empresa que está te contratando, vai ser uma vantagem financeira, porque ela vai pagar menos tributos, tá? Então, aí já está uma primeira vantagem aí de ser CNPJ, e o Cleiton vai falar mais para vocês agora. Pode falar tudo aí, João. Tô brincando. Não, é isso daí. O João trouxe um ponto muito importante, muito recorrente. Nós temos, na realidade, muitos clientes que nos procuram até por essa necessidade, tá? Então, às vezes, você não vê essa necessidade hoje. Você está prestando o serviço de pessoa física, que nem eu falei aquela hora. Cleiton para o João. E essa tua recorrência. Porém, de repente, pode aparecer uma oportunidade. E aí você presta serviço para outra pessoa jurídica. Muito mais fácil, com um contrato bonitinho, emissão de nota fiscal. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você constitui sua empresa aqui com a gente, já vale a pena, a gente está sempre orientando, você avaliar e colocar até alguma outra atividade econômica. Às vezes você vai prestar alguma consultoria, você vai fazer, dar cursos e treinamentos, palestras. E aí você já tem um KNAI ali para você poder atuar nesses outros ramos que podem ser paralelos e complementares ao seu. Aí às vezes você fala, pô, Cleiton, mas eu não quero isso daí agora. Se você não quiser 100%, beleza. Mas tem muita gente que fala, pô, eu não quero agora, mas pode ser que daqui a um ano eu inclua isso no meu rol de serviço. E aí a pessoa já deixa pronto, preparada, e aí às vezes essa mentalização pode gerar uma receita boa no futuro aí, porque você já está, né, pensando em algo a mais aí que você não estava pensando antes. Talvez aí até um sonho, alguma coisa assim que estava adormecida aí, que você pode monetizar, tá? Vou aproveitar aqui, João, fazer um breve comercial. Para vocês que estão aqui com a gente e são empreendedores e querem abrir empresa, eu estou fazendo algumas reuniões numa sala fechada do Zoom para empreendedores. Então, hoje, às 8 horas da noite, tem uma para falar sobre metas. Como criar metas e objetivos para que você possa alavancar seu negócio, tá? Então, se você quiser participar, entra lá no meu perfil, eu sou Cleiton Gomes. Lá a gente tem um grupo VIP Business, tá? É só entrar no grupo que você vai conseguir participar dessa reunião hoje gratuita, tá bom? Então, voltando aqui, né? Então, primeiro, ter um CNPJ para prestar serviço para outras empresas, outro CNPJ. Economia tributária. Ok? Economizar impostos de forma legal. Que mais? Dar mais transparência aos seus clientes e aos seus parceiros de negócio. Então, você tem um CNPJ, você dá mais transparência. O que mais, João? Completa aí.
Bom, a blindagem patrimonial, como nós já falamos, né? Se porventura, isso aqui é muito difícil acontecer, mas pode, né? Se porventura você vir a sofrer algum processo, né? Seus bens particulares estarão protegidos. Tem tipo de empresa limitada unipessoal, que nós trabalhamos aqui, traz essa blindagem patrimonial aí para os sócios. Bom, são tantas vantagens, fora aí a projeção, né, que você vai ter. Igual o Cleiton falou, vai dar mais transparência. Então, com o CNPJ, os clientes aí que procuram você, eles se sentem mais seguros. Porque você já tem um CNPJ tudo certinho ali registrado. Então, na mente dele já acaba diminuindo a chance de ser alguma fraude, alguma coisa do gênero. Então, assim, ter empresa é muito vantagem, tá, pessoal? É muito mais vantagem por conta de todos esses nichos aí que vocês podem atuar, se proteger, né? Diferentemente aí do autônomo, que ele costuma ser vantajoso ao autônomo, mas só no início mesmo ali do trabalho, né? Quando o seu faturamento ainda é muito baixinho. Igual a gente falou ali, conforme seu faturamento já bate ali 3.500, 4.000 reais, já compensa ter empresa e ela vem aí de repleta de muitas vantagens para vocês, tá? Então, bom, novamente, a gente está à disposição. Podem nos procurar, manda mensagem no Instagram, no WhatsApp, porque nós vamos aí ajudá-los, tá? Nós trabalhamos aqui com um atendimento bem humanizado, então nada de coisa genérica. A gente faz sempre uma análise ali específica para você, né? Para a sua realidade, porque sua realidade é diferente da dos outros. Então a gente tem que fazer uma coisa personalizada para você. E é isso que fazemos, tá? Estamos aqui para ajudá-los. Mas quais estados vocês atendem? Hoje nós já estamos atuando em 14 estados e mais de 46 cidades, tá? Então nós estamos aí com uma amplitude nacional. Fica tranquilo que independente de onde você esteja, conseguiremos te atender. Vem para cá que aqui é bom, né? Então, o João fez um fechamento muito bom aí, a gente está à disposição. Vai ser um prazer trazer você aqui para ser nosso cliente, resolver e te ajudar a resolver, né, suas dúvidas, suas dores. Você está regular, tem um apoio contábil, fiscal, planejamento, empresarial, para que você possa realmente crescer. Crescer e deixa essa parte que a gente vai te ajudar, essa parte mais difícil aí, tributária, burocrática, que talvez você não tenha conhecimento, mas é o nosso dia a dia. Então, por ser nosso dia a dia, fica muito mais tranquilo. Isso aí. Bom, então acho que para mim essas foram as considerações finais. Você quer comentar mais alguma coisa, Cleiton? Eu acho que é isso, e deixo aqui o convite para vocês, né, que a gente vai estar em breve divulgando nova data de nova live. Se alguém quiser deixar algum comentário no vídeo, depois a gente vai deixar esse vídeo gravado. Pode comentar, pode deixar sugestões de temas que a gente vai estar trazendo para vocês aqui para poder te ajudar, né? Nosso intuito não é trazer, né, só o que a gente quer, é sim trazer o que você precisa, beleza? Exatamente. Bom, então gratidão aí a todos que acompanharam. Desejo aí que vocês tenham uma ótima tarde, um excelente trabalho e podem contar com a gente. Maravilha. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Olha, vamos bater uma foto, João? Baixa aí. Dá um print aqui, peraí. Travou, né? Agora foi. Beleza, então. Valeu, João. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.